Renato, gostaria de saber qual foi a tua ideia com as entradas do Soteldo e do Monsalves. Foi uma opção pontual para o jogo de hoje ou uma nova escolha tua para a sequência? E antes de começar o jogo, no anúncio da escalação, no anúncio do teu nome, houve vaias de pelo menos parte da torcida. Que repercussão tem isso para você e como você lida com esse tipo de reação de pelo menos parte do torcedor? A coisa normal no futebol, né? Quando os resultados não aparecem, quando os torcedores não têm os resultados que eles querem, é normal que o torcedor se manifeste com o treinador, ou com outro jogador. Estou vacinado quanto a isso. Quanto às entradas do Soteldo e do grupo, eu sempre falo para vocês que eu não tenho titulares, eu tenho um grupo, e dependendo do nosso adversário, eu vou colocar esse grupo. Eu sempre falo para vocês que eu não tenho titulares, eu tenho um grupo, e dependendo do nosso adversário, eu vou colocar sempre uma equipe em campo. A gente sabia que hoje nós iríamos do resultado. Conseguimos, tivemos bons momentos na partida, em alguns momentos também, mais uma vez, deixamos a desejar. Mas aí entra muito a parte psicológica, a pressão da vitória. Eu acho que, no final de tudo isso, a gente conquistou os 3 pontos importantíssimos, que a gente tinha que fazer o nosso dever de casa. Jogo nervoso, um jogo difícil, como foi. Mas acho que o mais importante, como falei, foi no final que a gente conseguiu o nosso objetivo, que era a vitória. Renato, eu quero lhe perguntar a respeito da postura que teve o Grêmio quando sem a bola. O Atlético Goianiense pressionou bastante o Grêmio, conseguiu espremer o Grêmio em momentos tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Isso surpreendeu você e a sua comissão técnica? E a estratégia que foi montada para essa partida foi a representada no gramado hoje? Foi o quê? Que eu não entendi as últimas, foi apresentado. A estratégia que foi montada é de fato o que aconteceu ou vocês tiveram que mexer nos pensamentos para a partida? Não, nós sabemos o risco que nós iríamos correr, porque nós iríamos deixar, em alguns momentos, como aconteceu, espaços ao adversário, justamente por termos uma equipe bastante ofensiva. Então é muito fácil para mim fechar a casinha, praticamente jogar com atacante, jogar pelos beirados jogadores que marcam. Eu tinha o Alex de um lado, tinha o Soteldo do outro. Eu sabia que nós iríamos deixar espaço, mas em compensação nós iríamos ter 2 jogadores, 1 para 1, de velocidade. E foi o que aconteceu. Nossas melhores jogadas, inclusive a jogada dos gols, aconteceram justamente pelos lados com esse tipo de jogadores. Então, tem horas que você tem que fechar um pouco mais a equipe. Tem horas que você tem que abrir um pouco mais, ir para dentro do adversário, buscar a vitória, até porque a gente precisava da vitória hoje. E como falei, os espaços, o Atlético soube aproveitar em alguns momentos, mas nós sabíamos desse risco. Por isso que eu havia falado para vocês, inclusive antes do jogo, que era uma equipe ofensiva, que a gente precisava da vitória, e o adversário soube se aproveitar em alguns momentos dos espaços. Mas isso a gente já sabia que poderia acontecer no momento que a gente começou a fazer os gols e viramos a partida. Eu comecei aos pouquinhos a fechar a casinha justamente para isso, porque o Atlético estava com a bola, mas não conseguia entrar. Era uma coisa normal. Então, você vê que praticamente foram 2 tipos de jogos. No início, no primeiro tempo, onde nós estávamos expostos, que nós fomos em busca da vitória. E depois, quando nós viramos a partida, no momento que eu fiz algumas trocas, a gente fechou um pouquinho mais os espaços do Atlético. O Atlético ficava com a bola, mas praticamente não tinha chances de gol. Renato, hoje você não teve o Dodi, né? E colocou o PP para jogar junto com o Vijaçante. Ainda em cima, sobre a questão estratégica do que você pensou para o jogo de hoje. O que, de modo geral, lhe entrega o PP, que foi fundamental na partida de hoje, para você começar, né, com ele ao lado do Vijaçante? O PP, até pouco tempo atrás, ele era o titular do time. Tem um jogador muito inteligente, é um jogador que gosta da bola, pede a bola, tem uma qualidade muito grande. E principalmente se tratando do jogo de hoje, a gente precisava do jogador que a gente precisava ficar com a bola. A gente precisava valorizar, principalmente porque nós estávamos bastante ofensivos e nós tínhamos que trabalhar essa bola no meio para que essa bola pudesse chegar no ataque. O PP, eu concordo com vocês que ele não fez uma grande partida hoje, mas ele foi fundamental. No momento que o jogo estava difícil, ele fez o segundo gol, mas em momento algum ele deixou de correr, deixou de ajudar.
saiu na metade do segundo tempo, na entrada do Ronald, mas enquanto que ele esteve em campo, tecnicamente hoje ele não esteve tão bem, mas em momento algum ele deixou de correr. Errou alguns passes, concordo, mas eu acho que o mais importante de tudo é que ele não se abateu e conseguiu fazer um gol, o gol da virada, inclusive um belíssimo gol. Então, de uma certa forma, ele nos ajudou também. Renato, boa noite. Tu falou bastante a respeito da postura do teu time e durante todo esse ano de 2024 a gente viu tu mudando bastante os jogadores, os nomes em si. Eu queria te perguntar, nós estando em outubro, qual o real Grêmio de 2024? Qual a real característica do teu time já nessa reta final, diante de tantas modificações de postura e de nome de jogadores? E uma outra, se tu me permite, o que está acontecendo com o Kahneman? Por que ele não fica à disposição? Bom, quanto à tua primeira pergunta, deixa eu explicar. A tua pergunta ela é bem feita, mas ao mesmo tempo você tem que entender uma coisa. Dificilmente eu termino um ano, como nós estamos terminando, não tendo basicamente digamos assim, 85%, 90% da minha equipe. Então a gente tem que levar em consideração a enchente, nós temos que levar em consideração a perda de alguns jogadores, temos que levar em consideração, na abertura da janela nós trouxemos 3 jogadores de 21, 20 anos, que até hoje ainda estão se adaptando ao clube, se adaptando ao nosso modo de jogar, e vieram como soluções, justamente porque a gente precisava contratar e é difícil você encontrar jogadores por aí. São 3 jogadores importantes, que têm nos ajudado bastante, mas ainda não se adaptaram, pela idade, por serem de outro país. Então, não pense que no momento que você contrata um jogador, seja ele quem for, pode ser até brasileiro, que ele vai chegar e vai resolver. Vai resolver um Messi, vai resolver um cara de nome a nível de seleção brasileira. O cara resolve, põe a camisa, vai lá dentro do campo e ele resolve para você. Que não é o caso deles. São jogadores ainda inexperientes, de 20, 21 anos, que estão se adaptando. Então, com tudo isso, essa troca de jogadores, a chegada de jogadores no meio da enchente, no meio do tiroteio, a gente precisando de vitórias. O Grêmio não jogando dentro da arena. Com todos esses problemas, eu falei, não porque nós vencemos o jogo de hoje. Eu falei para vocês no último jogo, se eu não me engano, depois do Grenal, que o Grêmio, por todos os problemas que passou esse ano, ele está até bem colocado no Campeonato Brasileiro. Tem outros grandes equipes por aí que não tiveram nenhum problema esse ano em relação aos que o Grêmio teve, principalmente tratando a enchente, principalmente não jogando em casa, e estão bem atrás da gente. Então, quando eu falo para vocês, não é ser repetitivo ou querer dar uma desculpa. O ano é totalmente atípico para o Grêmio. Quando eu estava aqui, o Grêmio sempre brigou no G4. Esse ano aqui, por tudo que aconteceu, então é justamente em cima disso que eu estou respondendo a tua pergunta. Como que você vai conseguir definir uma equipe com todos esses problemas que nós passamos esse ano? Então, eu tenho um grupo, e esse grupo, toda vez que eu coloco 11 jogadores em campo, eles procuram dar o máximo, os jogadores que entram também procuram dar o máximo. Eu acho que o mais importante no momento é a gente fazer os pontos, buscar o máximo de pontos nesse Campeonato Brasileiro, para ver aonde a gente vai chegar. Teu colega fez a primeira pergunta no início do jogo, inclusive quando soltaram o meu nome aqui, alguns torcedores vaiaram. Eu até entendo, voltando ao assunto, porque o torcedor, nós saímos como nunca saímos de uma Copa do Brasil e de uma Libertadores. É lógico que o nosso torcedor ele tá triste. Nós também. Eu te garanto que eu estou tão triste, ou mais, que o nosso próprio torcedor, porque o torcedor do Grêmio não é mais torcedor do que eu, pode ter certeza, que eu me criei aqui dentro. E fiz muito por esse clube. Muito. Então, no momento que eu vejo o meu torcedor magoado e triste, não importa se está me vaiando um jogador ou outro, eu fico triste também. Porque eu sempre trabalho para buscar as vitórias. Então, quando eu falo que foi um ano atípico, eu acho que o maior exemplo está aí. No momento que a gente joga em casa, é uma coisa. No momento que você joga um campeonato brasileiro, não vou nem falar das Copas, que nós jogamos fora também, mas no momento que você joga um campeonato brasileiro fora do teu estádio, longe da tua torcida, só podia acontecer o que vem acontecendo. E volto a repetir, o Grêmio tem que estar, graças a Deus, que o Grêmio não está numa situação pior por tudo que nós passamos até então nesse ano aqui. Cara, o Kahneman, ele estava treinando. O Kahneman, eu tinha conversado com ele depois do Grenal, ele estava tendo uma dor muscular muito forte, que não pôde jogar o Grenal, ficar à disposição.
E no momento que terminou o Grenal, no dia seguinte, tive uma conversa com ele, troquei algumas ideias com ele, e no dia seguinte, 5 horas da manhã, ele ligou para o médico, 5 horas da manhã não, de manhã cedo, ele ligou para o médico, foi para o hospital, junto com a família, para fazer exames. Não sei o que aconteceu. Gripe, febre, diarreia. Aí está em casa, não só ele, mas a família dele passou mal, então ele não treinou, por isso que ele não está à disposição. No momento que ele melhorar, com certeza ele volta a treinar. Renato, você citou até novamente essa questão das vaias, desse ambiente. E eu queria te perguntar, para alguém que tem toda a experiência que você tem no futebol, viveu todas Olha, deixa eu falar, não quero cortar, depois você vai fazer a tua pergunta. É que quando eu falo assim, o torcedor, ele vai, faz o seguinte para mim, faz uma pesquisa no meio da torcida do Grêmio. Faça essa pesquisa aí. Não vou enganar o torcedor, né? E nem a mim. Pergunta se é gremista ou colorado. É muito fácil o colorado dar uma opinião. Faz a pesquisa lá, no meio da torcida do Grêmio. Mas o que eu queria te perguntar não é a respeito necessariamente das vaias, mas do ambiente que se criou no estádio. A gente viu, em alguns momentos, o Gemerson também teve... A gente ouvia muxoxo, assim, de reclamação quando ele tocava na bola. São 7 jogos para o final do campeonato, com o Grêmio ainda brigando por uma vaga sul-americana. Eu queria te perguntar como é que se tira esse ambiente de pressão para tentar aliviar, para conseguir buscar os resultados que são tão importantes nessa reta final. Cara, a situação era bastante difícil justamente por isso. A gente veio de um resultado negativo do Atlético, depois a gente teve o Grenal, que a gente sabe a rivalidade que tem aqui. Perdemos o Grenal, o Grêmio numa situação um pouco delicada, digamos assim, na tabela do Campeonato Brasileiro. É lógico que o torcedor não vai ficar contente. É lógico. Eu me coloco no lugar do torcedor. E nessa hora tem que dar razão para o torcedor. Não é normal. No momento que uma torcida, seja ela quem for, ela está insatisfeita, não digo toda, alguns vão vaiar. É normal, porque está sentindo as derrotas. Mas pode ter certeza, o torcedor sabe que se ele está sentindo, nós também estamos sentindo. A gente trabalha para sempre a gente dar alegrias. E todos esses anos que eu tenho trabalhando no Grêmio, o torcedor sabe que 90% só deu alegrias para o nosso torcedor. Então, no momento que as coisas não estão dando certo, mas ao mesmo tempo, o torcedor tem que pensar, esses mínimos torcedores que vaiaram, é pensar no ano que nós passamos também. As dificuldades que nós passamos, em todos os sentidos. E o torcedor pode ficar tranquilo que lá atrás eu falei que o Grêmio não iria passar sufoco em termos de rebaixamento, e não é porque nós vencemos o jogo hoje, a gente sabe que a gente precisa de mais alguns pontos. Nesse ponto o Grêmio pode ficar tranquilo, o torcedor pode ficar tranquilo. A gente vai trabalhar para buscar os pontos necessários, até porque eu continuo pensando, de repente, até numa vaga lá em cima, numa Sul-Americana. Mas o torcedor também tem que entender, mais do que nunca, porque se ele estava com muita saudade de vir aqui na Arena, nós estávamos com muita saudade de jogar aqui na Arena também, com a força deles. E o torcedor sabe que quando a gente joga na Arena, é outra história. É outra história. Se o Grêmio jogar 10 jogos aqui, pode ter certeza que o Grêmio vai ter 65%, 70% dos pontos. Agora, no meio que você joga praticamente todo um campeonato fora, bom, aí o torcedor tem que entender as dificuldades que nós passamos. E sob o meu comando, nesse tempo todo do Grêmio, foi o único ano que o Grêmio não avançou nas competições. Justamente porque nós não tínhamos o nosso torcedor do nosso lado, aqui dentro da Arena. Eu sei o esforço que o torcedor fez quando nós jogamos em Caxias, quando nós jogamos em Curitiba, quando nós jogamos em Santa Catarina, mas não é a Arena. E você não jogar em casa, e aí eu olho para trás na tabela agora, vejo grandes clubes com grande torcida atrás da gente e não tiveram nossos problemas. Então o torcedor tem que entender. Esse ano foi atípico. Não adianta a gente ficar aqui repetindo toda hora a mesma coisa, mas o torcedor, ele estava um pouco triste, ou bastante triste. Nem todos. Mas eu só peço compreensão por parte do nosso torcedor, porque esse ano não foi mole, não. Renato, boa noite. Você gostou da atuação hoje, aqui? Você gostou da atuação? Eu te pergunto isso porque, claro, o resultado ele é inegável, ele fala por si. Mas a atuação, você gostou? E até indo junto com a pergunta do Marco aqui, você sempre foi um cara que primou pelo time jogar bem, né? O que dá para fazer nessa reta final para o Grêmio jogar melhor, ser melhor coletivamente? Agora que o Grêmio tem de novo a sua estrutura, casa, CT, o que dá para fazer nessa reta final para o Grêmio voltar a ter boas exibições? Eu te pergunto isso porque tem 2 jogos
fora de casa agora importantes, e claro, o resultado ele se sobrepõe, mas se jogar bem, está mais perto de ganhar. O que agora, com toda a estrutura de volta, enfim, dá para fazer para o Grêmio voltar a mostrar boas atuações? Cara, uma coisa é você jogar, os times jogarem bem colocados na tabela, na parte de cima da tabela, você joga livre, leve, solto, sem aquela pressão do torcedor, sem a pressão na cabeça dos jogadores em busca do resultado. Coisa que, infelizmente, não quero voltar a repetir os problemas que nós passamos esse ano aqui. Uma coisa é você toda hora entrar em campo, ter obrigação de vencer as partidas, toda hora ter problema de departamento médico, ter problema de lesões, você não consegue repetir sempre a mesma equipe. Os jogadores que chegaram para nos ajudar, como já falei, são jogadores que nem estão totalmente ambientados ainda, nem falam direito sequer a nossa língua. Então, por todos esses nossos problemas aí fica difícil. Aí você fala, eu gosto de ver o meu time jogando bem. Eu gosto da posse de bola, eu gosto que o meu time valorize bastante a posse, eu gosto que o meu time ataque o adversário, que não dê chance para o adversário. Mas nesse ano aqui fica um pouco difícil. Hoje, por exemplo, a gente jogou contra uma equipe que basicamente o próprio presidente deles falou, o meu time está rebaixado. Então os caras jogam livre, leve, soltos, e a gente joga naquela pressão de ter que vencer a partida. Saímos atrás, tivemos ainda a tranquilidade de virarmos uma partida importante que a gente precisava do resultado. Aí você vai me perguntar, o Grêmio jogou bem? Não, o Grêmio não jogou bem. O Grêmio jogou o suficiente para vencer a partida. Aí você me pergunta, mas o Grêmio vai passar a jogar bem? Eu não sei, a gente trabalha para isso. A gente sempre trabalha para isso, para que a gente possa jogar bem como a gente sempre jogou. Agora, uma coisa é você estar sempre com a corda no pescoço, tendo que jogar, na obrigação de vencer as partidas, e outra coisa é você jogar livre, leve, solto, de repente livre de um possível rebaixamento. E numa fase que nós estamos, por esses problemas que nós passamos esse ano, eu vou ser bem sincero para você. Eu não estou preocupado em ver o meu time jogar bem esse ano, esse restante de campeonato. Eu estou preocupado em ver o meu time vencer. Hoje nós não jogamos bem, mas fizemos nosso dever de casa. Nós vencemos uma partida que, para muita gente, né? É goleada, é fácil. A gente sabe que não tem jogo fácil. Não é só para o Grêmio, é para todo mundo. Para todo mundo, não tem jogo fácil, não. Então, na situação que nós estamos, na situação que nós passamos esse ano aqui, nesses últimos 7 jogos que nos restam, se a gente jogar bem, ótimo. Mas eu vou deixar de lado o bom futebol e vou buscar o resultado. É o que a gente mais precisa nesse momento aqui. Não adianta eu querer que o meu time deixou, que o meu time jogue bem, porque esse ano aqui está difícil. Renato, boa noite. Ao longo dessa semana saiu algumas notícias de que você teria iniciado conversas com o departamento de futebol sobre uma permanência ou não para a próxima temporada. Eu queria lhe questionar se isso é verdade, se isso realmente já começou, e que tipo de trabalho você faz junto com o departamento de futebol nesse momento de reta final do Campeonato Brasileiro, se já conversa sobre montagem de elenco ou não para 2025. Obrigado. Cara, a tua pergunta ela é muito boa. Deixa eu falar uma coisa. O problema aqui, o problema de um colega teu, o outro, ele vai lá no ventilador, ele acorda de manhã, ele não tem nada que fazer. Ele bota uma coisa na cabeça, ele vai lá e joga no ventilador. Tá, vou falar isso. Não corre atrás se é verdade, não corre atrás se é mentira, passa pela cabeça dele. Ele vai lá e joga no ventilador uma notícia. Pode ser essa notícia, uma outra notícia. Aí muita gente fica replicando, falando, olha, está acontecendo isso. Eu não sei de onde, eu respeito todos vocês, sempre falo isso para vocês. Eu não sei de onde que vocês tiram essas notícias. Eu falei lá atrás, eu não vou falar nesse assunto até o final. Estou respondendo por educação. Não vou falar sobre esse assunto até o momento certo de eu sentar para conversar com o presidente. Vou voltar a falar para vocês. Tudo que sair a meu respeito em relação ao Grêmio e vice-versa vai ser mentira. O meu problema agora, a minha cabeça está voltada para buscarmos os resultados no Campeonato Brasileiro. Na hora certa, eu vou sentar com o meu presidente, eu vou sentar com a minha diretoria, com o meu executivo, e aí sim, a partir daí eu vou trocar ideias. Eu já falei para vocês e volto a repetir. Eu jamais vou ficar num lugar quando eu acho que eu estou atrapalhando. Jamais. Eu não estou falando que eu vou embora e nem estou falando que eu vou ficar. Então, o meu problema, a minha cabeça está voltado nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Eu tenho uma amizade muito grande com o presidente, diga-se de passagem, é um grande presidente que o torcedor gremista tem. Eu tenho uma amizade muito grande com o executivo Luiz Wagner.
e uma amizade muito grande com o Antônio Brum. Isso é uma coisa. Outra coisa é ser profissional. Então, no momento certo, eu vou sentar com eles, eu vou ouvir o que eles pensam também, vou checar, pode ter certeza, para tomar uma decisão, para ver o que o torcedor está pensando também. Entendeu? Tudo isso eu vou levar para a minha cabeça. Então, com muita calma. O meu pensamento, a minha cabeça agora está totalmente voltada para os resultados. Então, vou voltar a repetir para vocês. Se amanhã ou depois, um de vocês soltar uma notícia, é da cabeça dele. Ele acordou, não dormiu direito, né? Está com problemas, eu entendo, mas eu vou inventar essa notícia. Aí vai lá, solta no ventilador. Deixa ele soltar. É mentira. É a mesma coisa quando eu vejo, ouço, as pessoas me passam, fulano falou que o Zezinho, o Manelzinho vão embora. Cara, esse tipo de notícia para vocês, tem 4 pessoas que podem dar essa notícia para vocês, dentro do clube. 4. Presidente do clube, executivo do clube, vice-presidente do clube e treinador do clube. Se vocês não escutarem da boca dessas 4 pessoas, é mentira. Se o cara falar, um colega de você, seja ele quem for, eu falei com uma dessas 4 pessoas, é mentira também. É mentira, porque nós 4 aqui, nós temos uma confiança muito grande entre a gente discute tudo que é necessário dentro do clube, a gente troca ideias, a gente conversa antes de tomar as decisões, então nós 4 estamos totalmente fechados. Então, no momento que a pessoa vai lá e solta uma notícia dessa, fulano vai embora, ciclano vem, o jogador vai, o Renato vai embora, vem o treinador, é tudo mentira. Não percam tempo em escrever essas coisas, falar essas coisas, já estou adiantando, é mentira. Na hora certa eu vou sentar com eles, vou conversar com eles, e eu vou falar, vou sentir um momento, e a partir daí, juntamente com essas 3 pessoas, eu vou tomar as decisões juntamente com eles. Renato, aqui. Tu falou exatamente sobre o ano atípico do Grêmio, que em toda a tua história o Grêmio nunca passou pelo que está passando e sempre colocou o Grêmio na parte de cima da tabela. Mas por todo esse contexto e exatamente essas notícias que estão saindo, a pergunta que eu te faço é, hoje, sentando junto com o presidente, tu gostaria de ficar no Grêmio para 2025? Pode ter alguém nessa sala ou lá fora tão gremista quanto eu. Mas pode ter certeza que ninguém é mais gremista do que eu. Fique bem claro isso. Todos os anos que eu tive aqui no clube, eu acho que os números falam por mim mesmo, né? O meu currículo dentro do clube fala. Não estou nem falando como jogador agora, que se eu falar como jogador, você não vou ter 4, 5 horas para me escutar, né? Eu estou falando como treinador. Então é só vocês verem o que eu ajudei a fazer nesses anos como treinador dentro do clube. O quanto que eu já dei de alegria para essa nossa torcida. Eu nunca falei, vocês nunca ouviram da minha boca, eu quero ir embora do Grêmio. Vocês nunca vão ouvir isso. Eu posso conversar com o meu presidente, com o meu executivo, com o meu vice-presidente, e juntos eu tomar essa decisão. Agora, falar que eu quero ir embora, jamais vocês vão ouvir isso da minha boca. Porque eu já falei para vocês, eu me criei praticamente dentro desse clube aqui. Eu acho que eu não preciso estar falando para vocês todas as provas que eu já dei. E eu não preciso me elogiar porque eu não preciso disso. Mas todas as provas de amor que eu já dei para esse clube aqui. E continuo fazendo o meu possível dentro desse clube para dar sempre alegria ao nosso torcedor. Lógico que eu não sou um Deus. Lógico que eu não sou mágico. Eu vou tropeçar. Eu vou errar também. Eu sou humano. Mas pode ter certeza que quando eu erro, eu sempre procuro buscar o melhor para o clube. Agora, ninguém é perfeito. Se eu fosse perfeito, o homem lá de cima não foi. Eu seria o cara perfeito? Não. Agora, o torcedor pode ter certeza que dentro dele, o torcedor do Grêmio sabe o quanto que eu já fiz por esse clube aqui. Se eu vou continuar fazendo ou não, bom, aí não depende também somente do Renato. Depende de um presidente, do executivo, do vice-presidente e, principalmente, também do nosso torcedor. Pode ter certeza que no momento de tomar uma decisão, junto com essas 3 pessoas, eu vou querer ouvir muito a opinião da nossa torcida. A nossa torcida vai ser fundamental para me ajudar também a tomar as decisões, desde que o clube queira, obviamente. Renato, falando sobre o torcedor do Grêmio, quando aconteceu o apito final hoje, parece que houve um clima de alívio
mais do que comemoração no torcedor, no grupo de jogadores. Eu queria saber se essa impressão é verídica, o Grêmio ficou aliviado de conseguir a vitória contra o Atlético Goianiense. E eu queria te perguntar dos teus objetivos até o final do ano, como técnico do Grêmio, o que tu imagina que possa fazer com esse time? Quais vão ser as tuas escolhas, se elas vão ser pensadas no imediatismo para esses últimos jogos, se elas já vão ser pensadas em um planejamento de aproveitamento dos jogadores na próxima temporada, mesmo que tu não esteja aqui, por exemplo, né, vários jogadores que se fala podem ir embora estavam relacionados, outros que são da base e vão ficar para o ano que vem não estavam. Eu queria entender um pouquinho de quais são os teus objetivos nesses últimos jogos, agora que o Grêmio está chegando próximo dos 45 pontos. Eu acho que você colocou bem no momento que você vê que o nosso torcedor é aliviado, porque o torcedor sabe que nós não estamos numa situação ótima no Campeonato Brasileiro e que a vitória de hoje ela era fundamental, porque em todos os nossos jogos, o restante do campeonato, a gente vai pegar adversários que estão brigando por alguma coisa no campeonato. Ou é pelo G4, o G6, ou é pelo título, ou é contra o rebaixamento. Então não tem jogo fácil. Então o torcedor, principalmente, se sentiu aliviado. Nós também precisamos de uma vitória, até porque nós tínhamos que fazer nosso dever de casa para dar um salto a mais na tabela, independente dos resultados dos outros jogos, nós tínhamos que fazer o nosso dever de casa. Então o torcedor sabe, e principalmente se sentiu aliviado por causa da pressão que nós tínhamos sobre o resultado. É uma coisa normal quando você não está bem colocado no Campeonato Brasileiro, e o torcedor se sentiu aliviado. Talvez não, com certeza, por isso que alguns torcedores estavam assim, digamos, um pouco tristes com a gente. E eu concordo com eles, é uma coisa normal. Mas se hoje tinha 5% de torcedores tristes, chateados, hoje, depois do jogo, pode ter certeza que 100% deles estão contentes. O futebol é paixão. O futebol, o torcedor ele é movido à paixão. O torcedor é movido à paixão. Não é aqui não, é no mundo todo. E a gente tem que entender, sim, às vezes que o torcedor está chateado. E são eles que nos pagam. Então eles querem ver sempre o clube deles brigando pelo título, sempre lá em cima da tabela. Mas mais uma vez eu falo, foi um ano atípico. Não adianta, foi um ano atípico. É o único ano sob o meu comando que o Grêmio está numa situação dessa. Quanto à projeção de algumas coisas para o ano que vem, o vice-presidente, o presidente, o executivo, eles têm o mesmo pensamento que eu. O momento é a gente fazer os pontos, ver até onde que a gente vai no campeonato. Quando a gente tiver algumas definições quanto ao Campeonato Brasileiro, pode ter certeza que o clube também vai começar a agir, porque não adianta a gente querer dar o passo maior que a perna. Vamos pensar ali na frente. Como que nós vamos pensar ali na frente se a gente não resolver esse problema aqui? O problema do presente. Então, antes vamos resolver esse problema do presente, e aí daqui a pouco a gente começa a pensar ali na frente. Renato, a gente tem um jogador que tem sido indispensável, eu acho até, é um dos caras que tem decidido os jogos, e alguns jogos bastante importantes nessa situação que o Grêmio está nesse ano, que é o Soteldo, né? E ele é um cara que ele gera algumas discussões até entre a torcida, né? Porque a torcida tem esse papo de bar, querendo ou não, né? Tem que comprar, não tem que comprar. E tu falou pra gente que tu representa 1/4, 25% dessa decisão, né? Tu é um dos caras que ajuda nessa ideia. Se tu pudesse escolher hoje, eu sei que tu gosta muito dele, talvez seria chovendo molhado a minha pergunta, mas queria que tu enumerasse os porquês, que vale a pena ou não comprar esse jogador que tem decidido alguns jogos. Bom, aí a gente tem que ver a parte financeira do clube, né? Aí já é um problema, eu posso opinar, mas que foge da minha decisão. Aí é presidente, vice-presidente, executivo, aí tem que ver a parte financeira do clube. Aí você me pergunta por que eu gosto dele, por que eu gostaria de contar com ele, porque ele joga pra caramba. Ele joga pra caramba. Ele está aí, ele é abusado mesmo. Eu gosto que ele seja abusado. Eu gosto desse tipo de jogador. De 1 para 1, que ele vai para dentro. Não porque ele fez o gol hoje, diga-se de passagem, um golaço. Mas é um cara que cria muitas oportunidades de gols para a gente. Então, um cara desse não pode abrir mão. Só pode abrir mão do jogador desse. Bom, aí é com o clube, né? Se o clube não tiver dinheiro para comprar ele. Eu canso de falar para ele. Não é fácil. Aí eu tenho outro ladinho dele também. Não é fácil trabalhar com esse cara. Não é fácil. Mas eu sei como trabalhar com ele. Eu canso de falar para ele, se ele tivesse 1,80 m, nem o exército do Maduro seguraria ele.
porque o bichinho, ele não é grande, mas o que ele dá de trabalho, só eu sei o que eu passo com ele. Mas é um cara que me dá trabalho, que eu gosto dele, dou carinho para ele todo dia praticamente, como dou para os jogadores, porque eu sei que no dia do jogo, na hora que ele entrar em campo, esse trabalho todo que ele me dá durante a semana, não só para mim, né? Esse trabalho todo que ele me dá durante a semana, que eu sei como tratar ele, como agir, como levar ele, é o trabalho também que ele dá em dobro para o adversário no dia do jogo. O problema é no momento que você tem um jogador que te dá trabalho durante a semana e chega no final de semana e ele não dá trabalho para o adversário. Ele não, ele me dá trabalho durante a semana, mas dá o dobro de trabalho para o adversário, pode ter certeza. Obrigado, Renato. Obrigado a todos. Reapresentação segunda-feira, às 13h30. Valeu, pessoal. A entrevista coletiva do técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, Gabardo.